Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e nessa edição do Radar em Foco nós vamos falar sobre a campanha Dezembro Verde. Essa campanha é um conjunto de ações voltadas para o combate aos maus tratos a animais, sejam eles animais domésticos ou até mesmo animais selvagens. O Dezembro Verde está sendo promovido pela Prefeitura Municipal de Xinguara, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo do município, a Sematur. E para conhecer os detalhes dessa campanha, nós vamos conversar com a analista ambiental Tatiana Cossetin e com o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Antônio Guimarães. Acompanhe essa conversa e entenda como o Dezembro Verde promove a conscientização, o respeito e a proteção de todos os animais aqui em nossa cidade. Nós estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, a Sematur de Xinguara, e nós estamos aqui na presença da Tatiana Cossetin, que é engenheira ambiental e atua como analista ambiental aqui na Sematur, e Antônio Guimarães, que é o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo aqui de Xinguara. Então, nós vamos começar a nossa conversa com a Tatiana, que vai aí nos falar um pouco sobre essa questão do Dezembro Verde. Então, Tatiana, para a gente começar a conversa, eu gostaria de saber o que é e qual é o objetivo do Dezembro Verde aqui no município de Xinguara. Então, o Dezembro Verde... Só um instante, eu esqueci de deixar espaço para vocês fazerem saudação para a audiência, né? Vamos então começar por aí. Sim. Agradecer, né, o convite, ficamos honrados em receber o convite e dizer a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que estamos aqui na Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo de Xinguara à disposição para atender a todos que tiverem dúvidas, que tiverem suas necessidades. Estamos aqui à disposição para atender todos. Certo. Então, seguindo, né? Então, em relação ao Dezembro Verde, na verdade, já tínhamos uma ideia sobre como trabalharíamos com a educação, com a sensibilização da população sobre os maus tratos dos animais. Então, a gente começou a perceber alguns animais abandonados na cidade. Então, falamos como trabalhar isso, como sensibilizar a população de que animal não é um brinquedo, não é algo descartável. Então, durante a nossa elaboração desse projeto contra maus tratos e abandono, percebemos que existia uma campanha a nível nacional, chamada Dezembro Verde. Então, diante dessa campanha já a nível nacional, resolvemos, então, trazer essa campanha para o município. Durante as pesquisas, percebemos que, por que Dezembro Verde? Por que dezembro? Dezembro porque a maioria das famílias estão naquele momento de comemoração, de viagens, e há um índice de abandono muito grande dos animais. Então, algumas pesquisas foram realizadas e perceberam que uma quantidade maior de animais são abandonados nesse período. Seja porque as pessoas, de repente, viajam e não podem levar seu animal, ou, de repente, muitas pessoas ganham animais sem mesmo querer. Então, acabam também fazendo esse abandono. Então, resolvemos, então, trazer o Dezembro Verde para o Xinguara e trazer esse tema tão importante e relevante para a nossa sociedade. Eu queria passar a palavra para o secretário, né? Fazer a saudação para a audiência e também falar um pouco sobre o Dezembro Verde, né? Bom, William, a gente vem para se somar nos trabalhos como nós temos desenvolvidos e está aqui fazendo essa explicação, essas informações que são importantes aqui por meio do podcast Radar Xinguara, né? E, então a gente vai fazendo essa abordagem, como já disse a Tatiana, a partir das constatações e com isso a gente vai trabalhando uma melhoria
cada vez mais para a nossa cidade e é como um todo. Eu tenho sempre frisado que o meio ambiente ele é composto por vidas, ele é formado por uma composição que sem isso é apenas espaço, né? Então nós vivemos num espaço que é chamado de meio ambiente porque é onde há vidas e há todo um contexto, né? Então a gente dessa forma vai se desenvolvendo nessa perspectiva de contribuir, né? Nós somos parte do meio ambiente. Certo. E aí essa pergunta, assim, as perguntas que eu vou fazer aqui, aí quem quiser dar uma resposta, complementar, enfim, né? Então eu queria saber, assim, quais são os tipos de maus tratos, né? Estão falando de maus tratos contra animais, né? Então quais são os tipos de maus tratos que a Secretaria já registrou? Porque você citou aqui abandono, né? Mas quais são as outras situações envolvendo isso? Porque eu não sei se a gente está falando mais no âmbito só doméstico ou tem algum, outros animais, né, também incluídos. Então eu queria que desse aí uma esclarecida sobre isso pra gente, né? Então, em relação a maus tratos, de fato a gente não recebe tanta demanda, sim. né? Então, assim, talvez a partir do momento dessa campanha a gente consiga, infelizmente, né, por um lado, receber essas demandas. Mas até então, a população, de repente, não tinha entendido, e a gente espera que agora, com a realização da campanha, possa entender que maus trato é crime. Então, sendo crime, e a gente divulgando os canais de comunicação, tendo o apoio da Polícia Militar, então é um crime. Talvez, por não haver essa difusão desse conhecimento, a gente não tenha recebido tanta demanda de maus tratos. Mas o maus trato, só exemplificando, não significa só, vamos dizer assim, ter um machucado ou bater no animal, mas o maus tratos, ele vai além. É você manter o animal sem uma alimentação, é você manter o animal sem o espaço, porque o animal ele tem um instinto. Então, se é um cachorro, vamos supor, de uma raça que necessita de espaço, se você o mantém em um espaço muito limitado, isso é um maus trato, porque ele não vai conseguir se desenvolver. Então, água, alimento, espaço, tudo isso, se você não oferecer para o animal, também é maus tratos. Então, a gente entende que nossa demanda de atendimento com maus tratos é bem pequena, mas com essa divulgação, quem sabe as pessoas vão entender que é crime, vão entender que se eu ver o meu vizinho fazendo algo que é caracterizado maus tratos, ou se eu ver um animal em relação ao abandono também, pode, né, denunciar. A gente está aí com ainda um desafio, que é abrigar esses animais, mas com certeza mais para frente a gente vai ter, a gente já tem boas notícias referente a como abrigar esses animais, mas até o momento a nossa demanda de denúncias de maus tratos é pequena. Agora, abandono de animais, além dos animais domésticos, no município nós temos também, não chega a ser abandono, mas uma quantidade de animais de grande porte soltos, Sim. que é um grande risco. Então, as pessoas pensar que se você tem um animal de grande porte, seja um cavalo ou uma vaca, um boi, enfim, isso também pode ocasionar vários problemas, né? Tanto a segurança, né, das pessoas. Então, a campanha ela trouxe um pouquinho disso e a gente pensa em colher frutos muito produtivos com essa divulgação e com a sensibilização da população sobre o que é crime, o que não pode fazer e o que é um maus tratos. É interessante você destacar essa questão aí dos animais de grande porte, porque, você por mim, né, que resido no Jardim América, já presenciei vaca, boi andando em fileira vias, né? nas vias. E assim, durante a noite, né, principalmente. E assim, eu entendo que dependendo da situação ali, né, pode realmente se tornar um perigo para, por exemplo, quem tá de carro, de moto, né. Então, eu acho que talvez essa campanha, como nas divulgações aparecem muito também os animais domésticos, sim, né? As sim. pessoas talvez não tenham essa dimensão que abrange também essa questão, né? Sim, abrange. Porque tem gente que cria esses animais aqui dentro da cidade. Sim.
né? Até acho que a gente vai comentar um pouco na parte da nossa programação de sensibilização da peça teatral que teve. Tem um personagem que é um animal, né, um jumento. Então a gente tentou trabalhar também todos esses aspectos, tanto animais silvestres também, que é importante citar. Animais silvestres aí, entra papagaio, entra passarinhos, né? Que a gente tem já alguns casos no município. Então, assim, é uma campanha que a gente tentou não, nós conseguimos, tenho certeza, sensibilizar bastante pessoas, bastante crianças, né? E é um trabalho contínuo, né? Não termina no 31 de dezembro, né? Acho que o seu Antônio sempre fala isso, a gente não é algo que é para agora, é algo né, contínuo. É contínuo. Você ia comentar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que para tentar sensibilizar a população, a gente traz também como uma abordagem. Tatiana falava de final de ano, em que os foguetórios também geram um mal-estar para os animais. Então a gente trabalha também isso, né? Para que as pessoas, primeiro porque já é proibido soltar, né, fogos de estampidos e esses barulhos. Então, se a população bem entender, isso causa também, de alguma forma, porque já dizia o doutor José de Giacomo, que onde não há bom trato, há maltrato. Então, se as pessoas acham que soltar um foguete não é um maltrato, há um equívoco, porque não há um bom trato. O bom trato é o cuidado que se tem pelo bem-estar do animal, né? E isso a gente está falando da causa animal, mas claro que gera transtornos, incômodos, inconveniências para crianças, idosos, enfim, mas nossa pauta é falar dos animais aqui. É preciso a gente também ter essa preocupação, né? Então, os maus tratos, ele vai para além, como eu já disse, onde não há bom trato, é um maltrato. E a gente tem tido a parceria da Polícia Militar, né, na atuação, né, a quantidade dos animais que estão aí soltos, enfim, todos precisam se preocupar. E a gente acredita que todos esses animais tenham donos, né? Sim. Infelizmente não tem essa identificação ainda de quem é o dono, mas todos eles têm donos, né? Eles estão soltos, né? Eles estão aí andando pelas ruas da cidade. Então a gente conta muito que as pessoas têm essa preocupação, esse cuidado para oferecer esse bem-estar para o animal, procurar a vigilância sanitária quando tiver que procurar para algum tipo de orientação técnica veterinária, procurar nós da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e assim todos nós fazemos a nossa parte, né? Cada um fazer. E você tinha falado de canais, né? Quais são os canais oficiais aí que existem para fazer denúncia em relação a essa questão? Então, nós temos o da Polícia Militar e o da Secretaria, né? É mais voltado para a questão dos maus tratos, que aí entra a questão de crime, né? Então, nós já temos algumas ocorrências, os fiscais vão até o local, averiguam a situação, se de fato há um crime tipificado ali, e com apoio da polícia também, verificando essa tipificação dos casos. Aí, tanto Polícia Militar quanto Secretaria de Meio Ambiente. Mas esse atendimento, ele São por telefone. Pois é, mas ele só funciona durante um período? Não, esses canais vão estar disponíveis constante, tá? Então, à medida que for recebendo, se ali no momento não foi verificado, a gente vai fazer a conferência posterior, mas todos os casos vão ser apurados. Certo. E assim, você falou aí de uma peça de teatro, né? Então, pegando o gancho com essa questão, quais foram as ações, os tipos, né, de ações planejadas aí para o Dezembro Verde? Porque já teve aí uma campanha de castração, né? Na verdade, nós começamos em novembro, né? As ações até mesmo por conta do período escolar. Então, nosso interesse era trabalhar as escolas. Então, nós começamos em novembro. Fizemos mais de, deixa eu ver aqui, quase 20 palestras por aí com as escolas. Na verdade, nosso público foi muito voltado para as creches, para a educação infantil. E a peça teatral que eu falei para você foi uma parceria com a Unifespa, com os alunos de medicina veterinária.
Então, a peça se chamava A Jornada dos Animais Esquecidos. Então, ali ela ilustrava alguns momentos dos animais, pássaros presos, um cavalo que sofria maus tratos pelo trabalho excessivo, né, um jumento, e cachorrinhos, gatos abandonados porque estavam velhos. Então, assim, foi uma peça bem lúdica. Então, trabalhamos a parte lúdica com as crianças. E durante essa programação, nós também expusemos um vídeo no Jopex, né, na abertura do Jopex, que ali traziam cenas fortes de maus tratos, justamente para chamar a atenção das pessoas sobre isso, sobre esse tema. Fizemos também pit stops, né, com a entrega de material informativo. E culminou também na nosso evento Meu Pet Favorito, que foi sábado agora. Tivemos desfiles de pets, tivemos exposição de materiais para animais, como ração, tipo de tratamentos com a parceria do Hospital São Isidro. E a castração, como você falou, foi feita a divulgação dessa castração. Nós tivemos 68 inscrições que estão sendo selecionadas e com parceria com o Hospital São Isidro vão ser realizadas essas castrações. No momento vão ser especificamente para cães machos, né, porque foi o que nós conseguimos em parceria, mas temos aí projeções bem interessantes para o ano que vem para mais realizações de castrações, que é algo que é um controle populacional, né? Às vezes o pessoal não vai, mas por que castrar? É porque se você tem um controle populacional, você tem a diminuição aí de quantitativos de animais, de repente, abandonados, enfim, né? Então, assim, foi várias programações e a gente continua disponibilizando nas nossas redes sociais, material e informativo para estar passando para a população. Mas com a proximidade aí das festas de fim de ano, né, que geralmente o pessoal viaja, tem a movimentação da cidade ela fica alterada nesse sentido, né? Tem ainda alguma coisa para ser executada de ação presencial aí até o fim do mês? Então, como nossas atividades nós tivemos que reduzir por conta justamente do período das aulas, né, que encerraram, a gente não consegue mais ter uma ação com esses alunos, por isso que começamos em novembro. Então, nós já começamos em novembro para que o período da campanha a gente conseguisse agora ficar mais realmente envolvidos com as redes sociais e divulgando as ações já realizadas. Certo. A secretaria, então, pelo visto, trabalha com as parcerias, porque você citou a questão do hospital veterinário, né? Isso. Para a questão da castração, né? Mas, se vocês puderem, né, reforçar, assim, no geral, todos os parceiros envolvidos vamos dizer assim, nessa ação de combate aos maus tratos, né? Poder citar aí para quem está nos vendo e ouvindo. Sim, nós tivemos a própria prefeitura, né? A gestão municipal. Sim. Tivemos a Câmara Legislativa, mas em especial a vereadora Luciana Cândido, que foi peça fundamental, né? Foi uma pessoa que incentivou a campanha, nos ajudou a desenvolver e conseguiu, junto ao deputado Érico Monteiro, um recurso aí de R$500 mil para a construção de um abrigo. Então, foi uma pessoa muito importante nessa campanha, a vereadora Luciana Cândido. Tivemos os parceiros como o Hospital São Isidro, tivemos também a Unifespa, que foi assim, um auxílio muito grande em orientação, os alunos se empenharam muito, os alunos de medicina veterinária. Tivemos os pet shops da cidade, né? Praticamente todos, a Rede Pop, Mundo dos Bichos, o Bicho, Lupimania. E eu vou pegar aqui o restante dos nomes, que eu tenho que falar com todo mundo. Então, assim, pet shops de Rio Maria, de Tucumã, muita gente enviou brindes, fizemos sorteio de muitos brindes, né? Então, assim, foi bem interessante a participação, porque é um mercado que eles recepcionam os animais, né? Para tratar, para fazer banho e tosa, para venda de materiais. Enfim, foram muitos parceiros, principalmente também os servidores da Sematur, que se empenharam para acompanhar e para executar esse trabalho. Então, uma parceria bem interessante que eu creio que vai perdurar aí por muitas e muitas campanhas.
Certo. E falando aqui né, de lei, né? Quais são as penalidades previstas para quem quem pratica, né, maus tratos contra os animais? Porque no nosso intuito de informar é importante que as pessoas saibam que existe lei que abrange esse tema, né? Então, é multa, né? Pode ser multa e pena de reclusão. Mas 1 a 5 anos, cinco salvo anos. engano. Tá? Certo. Então, assim, as pessoas têm que entender que não é algo que vai passar desapercebido, que existe punição para isso. Então, por isso que na abertura nós convidamos o tenente-coronel, né, a vice, e ele ressaltou exatamente que a polícia vai estar, sim, nos apoiando, não é nem nos apoiando, é fazendo averiguação para o cumprimento da legislação específica, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, que lá tem a descrição dos crimes contra os animais. Tá certo. Você quer tomar a palavra? Quando a Tatiana ela aborda, ela tem muita propriedade para falar e aí a gente vai tendo que ouvi-la e dizer o seguinte, que o papel da polícia é o papel de resguardar a segurança pública, mas de resguardar também a questão da violação. E quando se trata de animais em que pese alguém fazer uma violação, né, contra um animal, a polícia tem a incumbência, a responsabilidade de atuar e autuar, né? E esse trabalho ele é muito importante porque ainda, às vezes as pessoas fazem um ato contra um animal numa proporção de maldade, e isso porque às vezes as desavenças, os desentendimentos eventuais que tenham com vizinhos ou com pessoas, e às vezes querem descontar no animal, né? Às vezes, infelizmente, né, a gente ainda vive, ainda toma conhecimento, e sabe, de pessoas que elas não poupam ações delas, né, de às vezes colocam veneno para matar um animal do vizinho e etc. Então isso é um ato de maus tratos, de maldade que as pessoas cometem, né? E às vezes intencionalmente, claro, existem acidentes e acidentes, mas às vezes as pessoas acharem que o fato do animal correr atrás de um veículo já implica nele querer revidar para matar o animal. Quer dizer, e o proprietário é que deve ser responsabilizado. Então, assim, é a gente entender claramente do espaço do animal, não na rua, mas também de não ter essa agressão sofrida em decorrência, às vezes, de uma pessoa achar que o dono é culpado, mas o animal é que vai pagar pelo ato, né? Enfim, mas é importante dizer, né, que foi uma ação desse Dezembro Verde que vem para trabalhar isso, tendo em vista o que eu disse, né? O meio ambiente ele é uma composição de vidas, de um contexto geral, e sem isso não há meio ambiente, há apenas o espaço. E aí, para isso, a gente precisa desenvolver. Claro, e o poder público, nós, da Sematur, a prefeitura como um todo, com a Secretaria de Saúde, né, que tem a vigilância sanitária como órgão que também atua nessa questão animal, que todos nós, né, tenhamos essa responsabilidade de oferecer esse cuidado. E aí a gente pensar qual é a cidade que nós queremos, né? Que tipo de cidade que nós queremos, que tipo de qualidade de vida que nós queremos, né? Não é apenas do eu isolado, é do contexto da convivência em sociedade e dos espaços, né? Acho que é claro que se a gente aqui for abranger, que essa campanha ela foi tão bem e teve uma participação da sociedade, como a Tatiana já falou, e dizer que nós atingimos um público bem amplo, né? O público das escolas, os alunos, né? Professores, e teve uma amplitude, porque foram várias palestras com o público presente, prestigiando, aprendendo e se inserindo também nesse contexto da responsabilidade do cuidado com os animais, né? A Jornada dos Animais Esquecidos é algo marcante, né? E desenvolvido e
todos que se juntaram, e aí frisando aqui o que a Tatiana já disse, da importante participação da Unifespa, com os acadêmicos de medicina veterinária, né, os estudantes da Unifespa, dessa importante instituição que se somou, né? Então, vale frisar, a Unifespa ela tem a formação para os seus alunos, mas tem a participação dela enquanto instituição no desenvolvimento, no aspecto científico e de um contexto de formação educacional. E esse é o nosso desafio enquanto Secretaria de Meio Ambiente, trabalhar em conjunto com todas as instituições para desenvolvermos a educação ambiental, que ela é fundamental, a educação ambiental para mudança de mentalidade, inclusive, né? E aí, como dizia Paulo Freire, né? A educação ela não muda o mundo, a educação ela muda as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Sim. E assim, pra gente encerrar nossa conversa aqui, né? Inclusive já até tocou em alguns aspectos, né? Mas a gente fala aqui vamos dizer assim, a geral, né? De que forma a comunidade ela pode participar ativamente desse dezembro verde, né? De combate aí aos maus tratos, né? Então, como ela pode participar ativamente na proteção animal, além, claro, de fazer denúncias contra as situações que forem, né, presenciadas, mas quais são as outras coisas que a comunidade pode estar inserida nesse processo, né? Como ele já até citou, né, a questão de participação da comunidade, né? Sim. Mas se vocês quiserem complementar, né? Na verdade, nós pedimos para que a população que tenha seus animais, né, deem abrigo seguro, uma alimentação adequada, que tenha a disponibilidade de cuidar. Então, é aquilo que a gente falou. Se você não tem a disponibilidade de cuidar, não receba, não vá atrás de pegar e dizer que vai cuidar e você não conseguir fazer o trato daquele animal. Porque um animal é uma responsabilidade, né? Então, as pessoas têm que entender, não é um objeto, não é um brinquedo. Às vezes, a gente falou muito durante as visitas às escolas, justamente para as crianças, olha, não peça para o seu pai e para sua mãe um cachorro, um gato, se você não tem condição, se o papai e a mamãe não ficam em casa, né? Se você não tem, de repente, uma condição financeira até, né? Porque os animais têm um custo para você cuidar. Então, a gente pede esse cuidado em realmente ter um animal quando você tem tempo e disponibilidade de cuidar, de tratar. Então, assim, é fazer um ambiente para que aquele animal tenha uma vida que se desenvolva e não tenha esses problemas. E outra coisa é em relação a animais silvestres também, né? Então, que as pessoas tenham essa sensibilidade que um animal silvestre, o local dele é nas matas, é na floresta, no meio ambiente. Ele não foi feito, né? Ali a natureza já tem a necessidade de que ele fique na natureza. Sem ele, a natureza tem vários prejuízos. Agora, os animais, os pets são feitos para casa, e já os animais silvestres não. Então, a gente pede essa sensibilização, essa compreensão da população, e que se tiver alguma dúvida, de repente, eu quero fazer um exame no meu animal para saber se ele está, de repente, com um calazar ou alguma outra enfermidade, temos o serviço da vigilância sanitária para fazer esse acompanhamento e, dependendo da Secretaria de Meio Ambiente, o que necessitar, estamos aqui de portas abertas. De repente não conseguimos ajudar naquele momento, mas a gente tem uma orientação para passar, a gente pode buscar parceiros para ajudar a solucionar, dependendo do tipo da situação, tá bom? Eu queria só voltar lá para agradecer nossos parceiros, porque nós tivemos aí o evento Meu Pet Favorito, se não fosse nossos parceiros, né, não teria acontecido. Então vamos lá, o Mundo dos Bichos, Espaço Animal, Loop Mania, Rede Pop, Planeta Pet, É o Bicho, Mundo Animal e SOS Pet Shop lá de Rio Maria, tá? Agradecer a todos eles que contribuíram, o Hospital São Isidro também, com a parceria tanto na exposição quanto agora nas castrações, e dizer que esses parceiros foram muito bem-vindos e serão para as demais campanhas, assim como os demais que não puderam participar, né, que possam ver essa campanha.
ao restante das atividades comerciais que trabalham com esse ramo, que possam estar nos apoiando, porque é uma rede tão importante na nossa cidade, que fornece ração, que fornece trato para animais, que possam estar vindo conosco, né? Teremos próximas campanhas, teremos o ano inteiro para trabalhar sobre esse assunto e estejam já convidados a participarem conosco. As demais instituições de ensino também estejam convidadas. Você quer também fazer alguma complementação sobre esse tema? A Tatiana, ela já complementou, né? Assim, a Tatiana é fundamental nesse processo aí de elaboração das nossas agendas de campanha, de trabalho, de ação. E eu agradeço a toda a nossa equipe, né, da Sematur, todos mesmo que se empenharam, se esforçaram, graças a todos os nossos servidores é que esse trabalho se realiza e com as parcerias devidas, né? Mas eu preciso frisar aqui, informar os contatos para que a população possa acionar para fazer as denúncias, informação. O contato da Polícia Militar, 99247-1717, 99247-1717, e o contato da Sematur para informações referentes a maus tratos contra animais, abandonos e maus tratos é 94-991-27-2461. A gente vai estar à disposição para ouvir, para receber, e que, por sinal, a gente já tem recebido, os nossos fiscais vão em loco, constatam, direcionam o que tem que direcionar, orientam o que precisa orientar, justamente porque é o esforço que nós vamos e já estamos tendo para nós, repito, termos uma cidade de uma convivência com esses animais e assim a gente ter um bem-estar para a nossa sociedade de uma forma geral, né? Nessa convivência em sociedade, nessa convivência na nossa cidade. Xinguara é uma cidade fantástica em que as pessoas elas talvez precisassem um pouco também dessa provocação, né, de que precisa despertar para isso e de repente isso chega para poder a gente daqui para diante virar uma página daquilo que antes era maus tratos, era abandono e todos agora se engajarem nesse cuidado. Tatiana falou muito bem que é uma questão, não é só de querer ter o animal, é de querer ter nas condições que você possa oferecer para o animal, né? Uhum. E ela já dizia, não é um bichinho, não é um brinquedo, perdão, é uma vida. Então, para isso precisa se ter esse cuidado, né? Então, é isso. Eu, assim, fico muito agradecido porque são desses espaços, dessas oportunidades que a gente faz essa conversa, esse diálogo, informa a população, esclarece e se coloca à disposição para que a gente possa, assim, construir uma cidade melhor. Tá certo. Só um adendo, você falou dos animais silvestres, né? Assim, às vezes acontece aqui na cidade, nas residências, né? Você tem aí a invasão, por exemplo, de serpentes, cobras, né? E aí as pessoas têm aquela coisa de matar, né? Aí como é que fica nessa situação? Tipo assim, se a pessoa não tiver também conhecimento, né? Trato para lidar com essa situação, como é que ela pode fazer para não chegar nesse ponto de matar a cobra, né? Nós realizamos, até interessante porque as pessoas não sabem, mas a maioria dos nossos atendimentos com animais são animais silvestres. Então, os fiscais, nós possuímos equipamentos para captura, então realizamos muitas capturas de animais. Então, as pessoas que tiverem, de repente, um animal adentrando na sua residência, então a orientação é entrar em contato, né? Até mesmo com a secretaria, até mesmo com a polícia, porque de repente a gente tem esse contato entre as instituições para que os fiscais possam ir até o local e fazer a remoção do animal. Então a gente pode entrar em contato, fazemos muito resgates de porco-espinhos, cobras, bicho-preguiça, enfim, muitos animais que acabam, até em períodos de queimadas, acontece bastante. A época agora da chuva também, a gente tem muitos animais que saem, né? E de repente encontram algumas residências. Então, pode entrar em contato com o número que o senhor Antônio já passou, que estaremos ajudando aí as pessoas, tá bom? É até importante destacar isso porque, inclusive, algumas partes aqui da cidade, né, são próximas regiões de mata. Sim. Então, isso acaba sendo até comum mesmo, né? E aí as pessoas
tipo assim, que talvez não esteja acostumado com esse tipo de situação, não sabe o que fazer, né? Sim. Uhum. A quem recorrer, né? Sim. Então é importante deixar registrado aqui que a Sematu, ela atua nesse sentido. Atua né? nesse sentido, tá bom? Tá certo. Então, assim, eu agradeço, Tatiana, agradeço, Antônio, pela participação aqui com essas informações que são muito importantes, né? E também interessante porque realmente tem muitas pessoas que aqui em Xinguara não tem esse conhecimento dessa questão dos maus tratos, que há penalidades, né? Ou que podem contar com o auxílio da secretaria para situações como essa que eu acabei de citar aqui, né? Sim. E, assim, não sei se vocês querem deixar alguma mensagem final para... Eu gostaria, na verdade, de agradecer mais uma vez o convite, né? E dizer que é um início, né? Assim, as pessoas às vezes, mas agora então os cachorros abandonados vão ter local para ficar, vocês vão... Não, tudo é um começo. Então, essa campanha, ela é o pontapé inicial para que novas etapas virão, né? Novas etapas quanto à construção de abrigo, quanto a gente conseguir fazer o recolhimento da maior quantidade de animais. Então, tudo isso é uma etapa. Então, nós iniciamos. Para toda a história, há um começo. Sim. Então, nós começamos agora essa história e a gente vai construir ela com muito cuidado para que, de fato, tenhamos aí um final feliz, um meio feliz e tenha a continuidade da mesma. E agradecer ao nosso prefeito, Oswaldinho, né, que dá essa liberdade para que nós possamos trabalhar, ao vice-prefeito Amarildo, que nos prestigiou durante o evento. Então, assim, dizer que a gestão, ela dá liberdade para que as suas secretarias trabalhem, desenvolvam os serviços, as campanhas necessárias. Uma gestão bem feita justamente é trazer todos os temas possíveis que tenham interesse e que envolvam a comunidade. Então, essas são as minhas palavras. Agradecer ao Antônio, que também dá liberdade para que nós possamos desenvolver essas atividades. E agradecer à população pelo empenho e a parceria de estar conosco em várias atividades que desenvolvemos ao longo do ano. Você deixa sua mensagem final? A minha mensagem é de agradecimento a Deus pela oportunidade de nós estarmos contribuindo aqui nesse cargo quanto secretário, a nossa equipe, ao prefeito Oswaldinho, ao vice-prefeito Amarildo, que a Tatiana falou muito bem da liberdade, das condições que nós temos tido para desenvolver os trabalhos que precisam ser desenvolvidos. E aí nós precisamos apenas corresponder. E é bem verdade que isso é o início, né? Tem processo de castração também, que tem uma agenda. Então, tudo isso faz parte do empenho que nós queremos, né, de trabalho oferecer para a nossa comunidade, para a população, no que diz respeito aos serviços que o poder público deve oferecer, precisa oferecer para a população. Então, eu agradeço, William, o espaço, essa oportunidade desse bate-papo. E é isso, a gente fica feliz porque há uma correspondência, né, da população, uma correspondência dentro das expectativas e de nós termos o espaço também para informar sobre os nossos trabalhos. Muito agradecido mesmo, tá? Eu que agradeço. E para você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva no nosso canal, porque nós já temos acumulado aí 100 inscritos, então nossa mensagem está chegando a cada vez mais pessoas que nos acompanham aí com frequência. Então vamos continuar, porque tem muita gente que nos assiste, mas não se inscreve no canal. Então faço um apelo aqui para que você se inscreva e nos ajude, porque assim nós vamos chegar a mais lugares. E curta, compartilhe esse vídeo, né, essas informações com pessoas que têm interesse e também, né, para você aí, enquanto comunidade, né, parte da comunidade, também está ajudando a espalhar esse conhecimento aqui que foi trazido aí pela Tatiana, pelo Antônio, né, aqui na secretaria, ok? E se você quiser ficar atento aí aos nossos conteúdos, siga @Radar Xinguara no Instagram. Eu agradeço a audiência de todos e até breve.